Começa agora o tema mais embaçado do ensino médio, que responde uma pergunta milenar: como de fato funciona o universo? E fica tranquilo que a gente não vai responder isso só com fórmulas chatas, embora vai ter umas fórmulas no rolê aí. Roda a vinheta. No século II d.C., o matemático e astrônomo Ptolomeu produz a obra Almagesto, que exibe suas ideias sobre o modelo geocêntrico, onde a Terra é o centro do universo. E engane-se quem pensa que era só uma ideia, Ptolomeu realmente fazia observações no céu e propunha cálculos para explicar o movimento dos astros baseado no seu modelo. Não fazia tanto sentido esse modelo, porque haviam estrelas que faziam uns movimentos estranhos, daí o Ptolomeu propôs um movimento diferentão e tal, e essa teoria sobreviveu relevante por 1300 anos. Claro que Ptolomeu não foi o único a abordar esse assunto, mas o seu modelo era o mais bem aceito na época e seguia um pensamento aristotélico, que era muito aceito também. Passados 1300 anos, em 1543, Copérnico, no ano da sua morte, publica seu livro, onde ele expõe as suas ideias sobre o heliocentrismo, onde o Sol, e não a Terra, era o centro do universo. E Copérnico não queria desafiar a igreja com a sua teoria. Na verdade, além dos cálculos, ele usa argumentos cristãos para reforçar a sua teoria. Embora Copérnico fosse pioneiro ao desenvolver um modelo matemático para provar o heliocentrismo, essa ideia não foi original dele. Essa possibilidade já era discutida há muito tempo, mas era como se não tivesse chegado a hora certa dessa ideia ser lançada. Estamos em pleno século XV, no auge do renascentismo. Os valores da igreja estão começando a ser questionados, tanto no campo da ciência, com Copérnico, Galileu, mas também no campo teológico, com Martinho Lutero e a Reforma Protestante. Ou seja, embora muitos astrônomos já tivessem achado estranho e questionado a não precisão do modelo de Ptolomeu, como o modelo era de certa forma preciso e o pensamento religioso era predominante, nenhuma das ideias heliocêntricas foram para frente. Mas no renascentismo, essa ideia ganhou força. Embora o modelo de Copérnico fosse mais preciso que o modelo de Ptolomeu, ainda não era uma Brastemp. Tinha umas coisas que ele não fazia ideia como explicar, uns furos na teoria dele, comparando observação com modelo. Ainda assim, explicava algumas coisas que o modelo de Ptolomeu não explicava e, portanto, dividiu os senhores do conhecimento entre heliocêntricos e geocêntricos. Mas aí, 60 anos depois, um astrônomo chamado Johannes Kepler publica em 3 dos seus livros algumas observações e ajustes no modelo de Copérnico. Ou seja, Kepler faz um upgrade no modelo de Copérnico, e essa melhora pode ser resumida em 3 leis, as famosas 3 leis de Kepler. A primeira lei de Kepler, conhecida por lei das órbitas, diz que as órbitas dos planetas em relação ao Sol não traçavam uma circunferência, como Copérnico defendia, mas sim uma elipse, sendo que o Sol ocupa um dos focos. Pois bem, o fato dessa órbita ser elíptica implica que, quando o corpo está periférico, está mais próximo do corpo central, ou seja, no periélio. Quando o corpo periférico está mais próximo do corpo central, ou seja, no periélio, que significa perto do Sol, o corpo periférico assume a velocidade máxima, porque é quando a força da gravidade age com mais força. Agora, quando o corpo periférico está afastado do corpo central, ou seja, no afélio, que significa afastado do Sol, o corpo assume a sua velocidade mínima, que é quando a força da gravidade age com menos força. A segunda lei de Kepler, conhecida como lei das áreas, diz que um corpo periférico que gira em torno de um corpo central percorre áreas proporcionais ao tempo. Não entendeu, né? Dá uma olhada. Se um planeta sair do ponto A e ir até o ponto B e gastar um certo tempo, nós podemos dizer que a área formada quando ligamos o Sol aos pontos, chamadas de A1, dividido pelo tempo gasto da trajetória, é constante. Ou seja, se eu sair agora do ponto B e ir até o ponto C e dividir a nova área 2 pelo tempo gasto T2, vai resultar no mesmo valor. E se ele for até o ponto D, a área 3 dividido pelo T3 é igual à mesma constante. E por que essa lei é relevante, Felipe? Para que Kepler pudesse prever onde os planetas estariam em certo horário. O rolê era o seguinte: os astrônomos faziam seus cálculos e na hora certa eles iam lá e viam se o planeta estava no lugar previsto. Essa era uma das formas de comprovar se o modelo era correto ou não. O modelo de Copérnico não era muito preciso porque ele achava que o planeta ia estar num lugar num certo horário e quando eles olhavam, o planeta não estava lá. Simples assim. Já o do Kepler era mais preciso porque ele previa com mais precisão a posição dos planetas num certo horário. Agora, a terceira lei de Kepler, a lei dos períodos, essa foi revolucionária. Ela diz que quando temos 2 planetas orbitando o mesmo corpo central, o período do corpo A elevado ao quadrado dividido pelo raio da trajetória A ao cubo é igual ao período do corpo B ao quadrado dividido pelo raio do corpo B ao cubo. E isso tudo é igual a uma constante.
Ah, Felipe, mas você disse que a primeira lei de Kepler diz que a trajetória do corpo é uma elipse. E como que eu vou calcular um raio de uma elipse? É verdade, mas na real a elipse que os livros mostram não é bem a trajetória dos planetas. A trajetória, embora seja uma elipse, é bem mais próxima de uma circunferência. Então é possível usar um raio médio nesse caso, sacou? E embora seja Kepler que descobriu essa proporção entre período e raio, ele não fazia ideia por que isso existia. Ele tinha uma pista, que era o seguinte: para que esses planetas orbitem o Sol, é possível que haja uma força que puxa os planetas. Mas não explicou como calcular essa força, então era só uma ideia. E aí, meu querido, vem um cara muito gênio, que a gente já falou em outros vídeos, ele se chama Isaac Newton. Lembra que a gente falou que Newton formulou 3 leis? Primeira lei é da inércia, a segunda lei é que força é igual a massa vezes aceleração, e a terceira lei da ação e reação? É, meu querido, mas você foi enganado porque Newton formulou uma 4ª lei, que dizem, não sou eu que digo, que é a lei mais importante que Newton formulou, porque ela mostra que as leis da física que regem o cotidiano, tipo velocidade, aceleração e distância, também regem o universo. Ela diz que é uma força que atrai corpos com massa, que pra mim é super revolucionário. Você está aí, eu estou aqui, você tem massa, eu também, e portanto existe uma força que nos atrai. Louco, né? E essa mesma força que atrai eu e você faz com que, por exemplo, a Lua orbite a Terra. Ou que os planetas orbitem o Sol pela chamada força gravitacional, que é dada pela constante gravitacional G, vezes a massa do primeiro corpo, vezes a massa do segundo corpo, dividido pela distância entre os dois corpos ao quadrado. Ou seja, quanto maior a massa de um dos corpos, maior a força de atração. Isso explica porque nós amamos os gordinhos. Na verdade, o valor da constante gravitacional explica porque você não sente essa força que nos une. Ela tem valor de 6,67 vezes 10 a menos 11 Newton metro ao quadrado por quilograma ao quadrado. Ou seja, é um número baixo e para massas pequenas como as nossas, essa força é insignificante. Entretanto, quando falamos de Terra e Sol, massas bem grandes, essa força é suficiente para manter os corpos em órbita. E para você ver como essa fórmula é importante, ela explica várias outras coisas. A aceleração da gravidade, a velocidade da Terra em torno do Sol, por que um ano tem 365 dias e ainda explica a terceira lei de Kepler, que é a relação entre período e raio. Vamos calcular através dela então a aceleração da gravidade na Terra. A força com que todos nós somos puxados para a Terra é dada pela constante gravitacional, vezes massa da Terra, vezes a minha massa, dividido pela distância até o centro da Terra, que basicamente é igual ao raio da Terra. Agora, de acordo com a segunda lei de Newton, a força resultante que age sobre mim é igual a minha massa vezes a aceleração. Portanto, igualando a força resultante à força gravitacional, podemos cortar a minha massa, resultando que a aceleração da gravidade da Terra é igual a g vezes massa da Terra, dividido pelo raio ao quadrado da Terra. Colocando os valores na forma, chegaremos que a aceleração da gravidade é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, que no ensino médio estamos acostumados a usar 10 como aproximação. E essa fórmula serve para qualquer planeta, ou seja, se a gente usar os dados da Lua, chegaremos na gravidade da Lua, que é igual a 1,6 metros por segundo ao quadrado. Agora vamos calcular a velocidade da Terra e o seu período em torno do Sol. O fato da Terra orbitar o Sol é porque existe uma força centrípeta que faz com que a Terra continue nesse movimento, e essa força centrípeta é a força gravitacional. Então podemos igualar a força gravitacional com a força centrípeta. Nesse caso, temos que a constante gravitacional vezes a massa do Sol vezes a massa da Terra, dividido pela distância entre a Terra e o Sol ao quadrado, é igual à força centrípeta, que é dada pela massa da Terra vezes a velocidade da Terra ao quadrado, dividido pela distância entre a Terra e o Sol. Podemos simplificar a equação, tirar a raiz quadrada, onde chegamos que a velocidade da trajetória da Terra em torno do Sol é igual à raiz quadrada da constante gravitacional vezes massa do Sol, dividido pelo raio da trajetória. Colocando os valores, chegamos que a velocidade da Terra em torno do Sol é de aproximadamente 29.779 metros por segundo. Sim, você está nessa velocidade nesse exato momento, mas você não sente ela porque ela é praticamente constante. É como andar dentro de um avião, como você está a praticamente velocidade constante, você não sente que está em movimento, até você ou acelerar ou diminuir a velocidade. Mas, segundo a primeira lei de Kepler, a velocidade muda por conta do periélio e do afélio. E há muitos experimentos feitos na Terra mostrando que realmente a Terra está em movimento, como o pêndulo de Foucault. Podemos calcular agora o tempo que leva a Terra a dar uma volta em torno do Sol. Voltando à equação da velocidade, temos que velocidade é igual a ΔS dividido por ΔT. E ΔS é o comprimento da trajetória, ou seja, 2πr. E ΔT é o tempo da trajetória, ou seja, período. Agora, se rearranjarmos a equação, temos que o período é igual a raiz quadrada de 4 vezes π ao quadrado vezes r ao cubo dividido por g vezes massa.
Colocando os valores, chegaremos no período aproximado de 311 milhões de segundos, que se contado em dias, dará os 365 dias e quase 6 horas. Se você não sabia, um ano não tem 365 dias exatos, e essas 6 horas que sobram são compensadas no ano bissexto, que é quando o dia 29 de fevereiro surge. Agora dá uma olhada numa coisa. Se eu voltar no valor do período ao quadrado antes de tirar a raiz e passar o raio ao cubo dividindo o período, vamos demonstrar a terceira lei de Kepler, já que a proporção entre período ao quadrado e raio ao cubo é igual a números constantes, o 4, o π, o g e a massa do corpo central. Ou seja, Newton demonstrou matematicamente a lei que Kepler tinha descoberto. Monstro demais esse Newton. Agora, para fechar esse vídeo pesado em demonstração, vamos demonstrar da onde surge a velocidade de escape. A pergunta é o seguinte: com que velocidade eu preciso tacar esse celular para cima para que ele não desça mais? Ele sobe, sobe, sobe tanto até sair da atuação da força gravitacional da Terra. A gente faz algumas simplificações e considerações e diz basicamente que a energia que eu preciso colocar nesse celular precisa ser maior que a energia que a Terra puxa esse celular para o centro da Terra. A energia que eu vou colocar no celular chama-se energia cinética, ligada à velocidade, e a energia que a Terra puxa o objeto para baixo é a energia gravitacional. A energia cinética é dada por massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, e a energia gravitacional é bem parecida com a força gravitacional, mas agora é dividido por raio, ao invés de raio ao quadrado. Cortando as massas e passando o 2 para o outro lado, e tirando a raiz, temos que a velocidade de escape é dada por raiz quadrada de 2, vezes constante gravitacional, vezes massa do planeta, dividido pelo raio do planeta. Essa fórmula de velocidade de escape mostra por que o buraco negro é negro. Como a sua massa tende ao infinito, a velocidade de escape tende ao infinito também, e portanto, nem a luz escapa dele. A gente inclusive explicou isso no nosso vídeo sobre buracos negros, dá uma olhada lá. No caso da velocidade de escape no planeta Terra, temos que, se desconsiderarmos a resistência do ar, a velocidade que eu preciso jogar esse celular ou um foguete para que ele saia da órbita da Terra é de aproximadamente 11.200 metros por segundo. Mano, tu vai precisar fazer muito crossfit para se livrar desse celular. É isso aí, pessoal, esse foi mais um vídeo de física. Se você ficou com alguma dúvida, coloque aqui nos comentários. Agora a gente tem um podcast, se você quiser ver o áudio, o link vai estar aqui na descrição. E se você quiser apoiar a gente pra gente continuar fazendo conteúdo gratuito, vai lá no apoia.se/canal Revisão. É isso aí, falou!